Muito bem, Caio. Vamos à terceira pergunta. Eu começo com você. A PEC da anistia pode reforçar a discriminação a minorias? Pois é, né? Não era esse o governo que ia fazer as minorias subirem a rampa do Planalto? Não era esse o caso? Porque o que está sendo discutido aqui? Né? Um perdão, estou usando linguagem leiga, né? O perdão, né, a irregularidades cometidas, né, dentro de regras pré-estabelecidas de cotas, né, para minorias nas eleições. Então, assim, é óbvio que existe uma total contradição. Então, você vê que uma coisa é o discurso, outra coisa é a ação política. O discurso é maravilhoso, né? É maravilhoso. Né? Então, inclusive, traz para si o monopólio da virtude e da defesa de determinados interesses. Nem vou discutir aqui o mérito da questão das cotas em si. Agora, que chama atenção, né? Um governo que se diz defensor das minorias, ou um partido político, né? Então, falando aí de todo o leque, né, de legendas da centro-esquerda brasileira, que se dizem, vamos dizer assim, defensores de pautas identitárias e esse tipo de coisa, quando a gente vê essa mesma turma querendo impunidade para quem descumpriu regras relacionadas, né, à maior participação, especialmente da mulher no processo político, aí isso naturalmente salta aos olhos. Mas por que eles bancam essa contradição, esse ônus político? É simples, emendas parlamentares, bilhões e bilhões de reais. Mulheres e negros, né? O Zé Eduardo, o PEC da anistia pode reforçar a discriminação a minorias? Pode, mas eu não posso confundir, mais uma vez, desculpe a insistência, governo com partidos políticos. Aí, outra vez, não era esse o governo que queria defender as minorias? Esta PEC não tem a ver com o governo, tem a ver com partidos. Partidos oposicionistas e partidos situacionistas, é fato. Acho que estão errados os partidos situacionistas, porque justamente se legitima uma discriminação. Mas também a contradição se coloca nos partidos oposicionistas, Caio, porque há infrações éticas, há desmandos, e não há aí a defesa por parte dos oposicionistas de serem os éticos, de serem os puros. Não há a defesa de que aqui nós não fazemos desvio de dinheiro em situações. Não estão sendo coniventes também, Caio? O erro está na oposição e na situação. Não tem como desviar esse tipo de coisa para atingir o governo, nem só a situação, a oposição também. Por que você lembra exclusivamente a discriminação e fala, está vendo a contradição? E esquece os desmandos éticos, esquece os desvios que estariam sendo punidos, que estarão sendo anistiados. Não vamos tratar com dois pesos, duas medidas. Os dois estão errados. E quando os dois estão errados, nós temos que ter a coragem política de dizer ambos erram e não apenas um lado erra para esconder o erro do outro, daquele que é meu amigo. Não vamos esconder erros de amigos, não. Vamos enfrentar e colocar a verdade de frente. Estão faltando com aquilo que defendem tanto os partidos oposicionistas como os partidos situacionistas. Caio. Bom, vamos falar a verdade então. A gente já viu o Partido dos Trabalhadores votar contra alguma pauta do governo? É óbvio que não. É uma ligação umbilical. E nessa legislatura, doutor? Nessa legislatura, eu acredito que não. E se eu não abordei todos os aspectos da legislação, é simplesmente por uma questão técnica de tempo exíguo. Não dá para a gente abordar tudo, mas eu concordo com a sua fala. É óbvio, a gente não pode coadunar com desmandos, esse tipo de coisa. Isso aí não faz o menor sentido. Mas, de novo, a pauta aqui é a promoção da impunidade, financiada com dinheiro público, e agora é essa votação, né, diante de todas as manchetes que eu já li aqui para a audiência da CNN, né, sendo, vamos dizer assim, colocada no Congresso Nacional com um grande incentivo financeiro aos parlamentares. Eu diria que a máquina do governo ela está muito bem azeitada e que esse presidencialismo de cooptação ressurgiu firme e forte. Muito bem, Zé Eduardo. Olha, Caio, eu fiquei espantado agora com você falando isso, porque várias vezes eu, como deputado, votei contra, inclusive o governo do presidente Lula na época, às vezes corretamente, às vezes erradamente. Você não tem visto atualmente, inclusive, o partido criticar o pacote do Haddad, que eu pessoalmente defendo? Por favor, isso que você está dizendo não é verdade, está nos jornais a crítica. Ah, mas não votou ainda, foram poucas as votações até agora? Talvez acontecerá do PT votar contra, sim, como já aconteceu no passado, Caio. Você quer que eu dê exemplos buscando a história, porque a história não me desmente nesse caso. Não há, inclusive, que se sorrir, porque é verdade, o PT votou contra algumas vezes posturas do governo. Tensiona, porque partido político não se confunde com o governo. Agora, dizer que a cooptação começou agora,
E o orçamento secreto não foi cooptação, não, Caio? A concordância do governo com aquele orçamento, aquela situação abusiva de serem escondidas as verbas públicas, você defende isso? Você acha que foi correto ou não foi cooptação ali? 2 pesos e 2 medidas.